Olá, sejam todos bem-vindos. Que bom que você chegou até aqui. Hoje vamos encerrar a leitura do livro de Isaías e vamos ler os capítulos 63 a 66. Aqui encontramos a justiça de Deus, a promessa de redenção e a visão de novos céus e nova terra. São palavras que apontam para o juízo, mas também para a esperança daqueles que confiam no Senhor. Que essa leitura nos leve a refletir sobre onde está a nossa esperança e como estamos nos preparando para a eternidade. Vamos começar essa leitura fazendo uma oração. Paizinho querido, nosso Deus celestial, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que está nos dando de lermos a Bíblia, a Tua Palavra. E agora vamos encerrar a leitura do livro de Isaías, Pai. Pedimos a Sua iluminação para que tudo que lermos, ó Pai, possamos compreender e que a nossa esperança esteja nessa palavra que o Senhor fez, nessa palavra que o Senhor falou, de que um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Nos abençoe, esteja junto com cada um de nós nessa hora. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Bíblia aberta, Isaías capítulo 63. Deus vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira. No meu furor as esmaguei. E o seu sangue respingou nas minhas roupas. E todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. A bondade de Deus para com Israel. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão, e ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para adquirires um nome glorioso. Oração pedindo a ajuda de Deus. Olha para nós lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo o teu santo povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos,
como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como um impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome que se disponha a apegar-se a ti. Porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada, o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Os rebeldes serão rejeitados. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: fique onde você está. Não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas retribuirei. Farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso, eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Deus poupará os seus servos. Assim diz o Senhor: como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz: não o destruam, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo monte, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o deus Destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei, e vocês não responderam, falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e aos servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade.
porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A religião falsa é condenada. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. A felicidade eterna de Sião. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados, como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos.
Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. O Senhor diz: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com um arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos. Ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estarão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Amém! Esses últimos capítulos de Isaías nos lembram que Deus está preparando um novo céu e uma nova terra para os que permanecem fiéis. O Senhor não ignora o clamor dos seus filhos e julgará com justiça. Hoje Ele nos chama para deixar de lado o pecado e viver de forma que o honre, porque o tempo é curto, Jesus está voltando. Não adie a decisão mais importante da sua vida, entregar-se completamente a Ele. O futuro que Deus promete é real, tudo isso que a gente leu é real. E esse futuro começa agora, no nosso coração. Que possamos entregar ao Senhor a nossa vida e aceitar o que Ele quer para nós. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, e aguardo vocês aqui amanhã para continuarmos a nossa jornada. Que Deus te abençoe.